acaba de ser lançado aqui em São Paulo o livro Caso Lula, editorial Astrea, com um conjunto de artigos sobre, o subtítulo é A Luta pela Afirmação dos Direitos Fundamentais no Brasil. Os coordenadores foram o Cristiano Zanin Martins, que é o advogado do Lula, Valesca Teixeira Zanin Martins, também do mesmo escritório, e o Rafael Valim. Eu vou começar com o Rafael. Rafael, o conteúdo daqui, como é que foi selecionado? Foi na verdade, esse livro nasceu há alguns meses no escritório aqui dos amigos Valesca e Cristiano, e a ideia foi reunir um grupo importante de juristas, né, para se debruçar sobre esse caso que a gente sempre diz, não é o caso em si que na verdade nos motiva. Claro que a figura do presidente, pela força simbólica que tem, né, sempre nos estimula a refletir, mas é tratar ou pegar esse caso como um caso paradigmático do que está acontecendo no país. E aí reunimos aí um grupo de juristas de uma reputação inquestionável, né, cada qual abordando algumas violações que tem sofrido o ex-presidente Lula. Então temos aí especialistas em processo penal, especialistas em direito administrativo, em direito constitucional, e que além de teóricos, também, isso é interessante ressaltar, vários autores são juízes, membros do Ministério Público. Então, além do cabedal teórico aí dos autores, há também membros aí de poderes que estão sendo, vamos dizer assim, questionados, né, nessa persecução penal contra o ex-presidente Lula. Valesca, a gente teve um período de protagonismo entre os advogados, que foi no final da ditadura, depois tivemos a era dos economistas aí, agora voltam os advogados a ter esse protagonismo. Tem semelhanças com o período autoritário? A gente tem observado no mundo, né, o fenômeno que a gente trouxe para o Brasil, que a gente entende que o Lula é vítima, que é o lawfare, que na realidade toda briga política hoje em dia é travada nos tribunais. Então, a má utilização do direito para fins políticos. Então você nitidamente vê no Brasil, no caso Lula, você vê na Argentina, vê na Índia, vê na África do Sul também, Portugal. Então, na realidade, é um fenômeno que vem há algum tempo. Acho que o primeiro, o mais conhecido caso de lawfare Mandela. Inclusive, os maiores especialistas em lawfare são da África do Sul, estrategistas de lawfare, de insurgent lawfare. Porque o lawfare, ele sempre ele é utilizado pela parte mais forte contra o mais fraco. Ninguém entendia o fenômeno Abril. Uma vez conversando com um diretor da Abril, falou: não, foram os sul-africanos que trouxeram a metodologia. Você tem uma ligação da mídia com essa estratégia? O lawfare, ele traça trazendo um paralelo com o warfare. Ele tem 3 dimensões. A primeira, no warfare, é a geografia, onde você luta a batalha. A segunda é a arma da batalha. E a terceira são as externalidades, aquele clima de já ganhou, soldados, aquele clima da guerra nacional que se cria ao redor da guerra. No lawfare você tem a jurisdição, como geografia, a arma de guerra é a lei que você escolhe. Então você, no caso, por exemplo, do Lula, é a lei penal, né? E a terceira externalidade é a mídia, que cria a presunção de culpabilidade. Quando você fala do lawfare, então, não é meramente o uso para casos específicos penais, mas para o jogo político. Jogo político. E nesse caso, por exemplo, nós temos o Trump, quando no debate vira para Hillary e falou: eu vou pegar um prosecutor, um procurador especial para te analisar e vou colocar você na cadeia. Isso é lawfare, é uma ameaça de lawfare, é extermínio do adversário político através do direito, da má utilização do direito. E você, por exemplo, a Cristina Kirchner na Argentina está sendo acusada de traição, quer dizer, a mesma coisa que foi o Mandela na África do Sul. Então você percebe nitidamente a evolução desse fenômeno pelo mundo e a má utilização. Tem uma jurista de Oslo que fala que o lawfare é a invenção das elites
para retirar dos pobres, da população, o direito de escolha e levar para os cortes, onde você tem um ambiente mais elitizado de juízes, o poder de escolha. Então, é muito bem pensado, é interessante esse fenômeno. Principalmente quando o liberalismo ele fracassa como políticas públicas, você cria um vácuo político. Então, eu queria ver com o Cristiano, a cooperação internacional entre o Ministério Público e autoridades dos Estados Unidos e outros países, qual é o papel dela nessa montagem? Olha, Nassif, nós ainda estamos analisando o que está acontecendo nesse caso, né? Nós tivemos algumas audiências em Curitiba com revelações muito importantes, porque os delatores ouvidos, grande parte deles acabaram reconhecendo que estão fazendo contato com autoridades estrangeiras e nesses contatos também participam membros da Força Tarefa Lava Jato. Quando eles estavam dando essas explicações, acabaram sendo interrompidos pelo Ministério Público e pelo próprio magistrado, com um sinal de que poderiam, se o caso, não avançar no assunto. Mas esse reconhecimento de que existe essa cooperação e que dessa cooperação participam membros do Ministério Público é importante, porque o acordo entre Brasil e Estados Unidos prevê como autoridade central o Ministério da Justiça. Então, mas só para... nós tínhamos levantado várias vezes lá no blog, através dos comentaristas, que havia um bypass aí, a Procuradoria teria dado um bypass no Ministério da Justiça. Mas depois, esses dias, até a partir das revelações de vocês, nós tentamos, junto ao responsável pela cooperação internacional na Procuradoria-Geral da República, buscar mais informações, e a informação que nós tivemos é o seguinte: não, a negociação está sendo conduzida diretamente pela Lava Jato. Isso não é uma ilegalidade flagrante, não? Isso contraria totalmente o acordo, né? Fica uma situação informal e, portanto, sem controle algum. Então, já tem esse lado negativo. E, por outro lado, quer dizer, não se pode sequer saber o que está se passando nesses bastidores. E é uma situação que gera, né, uma insegurança muito grande e também acaba colidindo, como eu disse, com o próprio tratado. Então, é um assunto que merece, sim, ser melhor analisado. Há notícias também publicadas na imprensa de que agentes norte-americanos estão permanentemente no Brasil dando assessoria à Força Tarefa Lava Jato. Só que também isso não está formalizado em lugar algum. Então você não pode ter agentes públicos agindo em cooperação com outros estados sem que haja uma formalização e sem que esteja sendo observado o rito legal ou o rito estabelecido nos tratados que o Brasil subscreveu. Agora, Cristiano, há condições de questionar isso, ou o padrão Luiz Roberto Barroso, que diz que o estado de exceção tem que ser aceito, vigora hoje em todo o judiciário? Vocês conseguem questionar usando aí os instrumentos legais? Olha, eu entendo que é sim passível de questionamento, mas a perspectiva, né, de êxito é que a gente coloca em dúvida, porque hoje os recursos, né, no caso Lava Jato, têm sido providos em uma escala muito pequena. Eu acredito que não é porque as decisões são corretas, mas porque, enfim, existe um entendimento equivocado, né, agora inclusive formalizado pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que a Lava Jato, por ser excepcional, não precisaria seguir a lei. O que foge é o reconhecimento de que o Estado Democrático de Direito está num risco enorme, porque se há uma decisão formalizando isso, é um cheque em branco para que se faça qualquer coisa fora da lei. Por exemplo, essa questão de o Brasil, empresas brasileiras pagarem multa para os Estados Unidos no bojo desse acordo com a Lava Jato, isso aí não é uma atitude antinacional? Se você tem agentes públicos brasileiros cooperando informalmente para que haja a emissão de valores que tem como beneficiários outros estados, me parece algo bastante criticável, né? Eu não tenho detalhes
desses procedimentos, porque eu não participo, mas me parece que é uma situação passível de crítica e que tem que ser melhor elucidada. O Valim, essa questão das empreiteiras brasileiras aí, independentemente, você tem a parte dos crimes que tem que ser punidos, tudo, mas você tem todo o know-how que foi levantado aí, que foi construído nesse período. A competitividade delas no exterior incomodava mais quem? Quem eram os grandes concorrentes delas aí nas diversas áreas que atuavam? Me parece que toda essa operação e os resultados que ela alcançou não são fortuitos, né? Elas são, e me parece que cada vez fica mais clara a intencionalidade dessa, né? Há uma intencionalidade por trás dessa operação, né? E nem preciso dizer que em nenhum país minimamente civilizado se faz o que fez no Brasil. Você pune os culpados e preserva os ativos nacionais. Então, isso é uma coisa tão óbvia que não custa, a gente não precisa muito insistir nisso, né? Nós deveríamos ter preservado. Se me permitir, até o mercado nacional tem previsão constitucional. Sim, a respeito da necessidade de proteção. Tem um dispositivo constitucional que fala, né? O mercado nacional é um patrimônio, né, do cidadão. Então, é algo... na verdade, não é simplesmente de política, né? Não é um termo político, senão que realmente há uma proteção constitucional do mercado interno. A Constituição fala, o mercado interno é patrimônio nacional. Essa é a dicção constitucional. Então, a revelar que, mais uma vez, o Ministério Público e o próprio Judiciário simplesmente negligenciam, né, a Constituição. Agora, também não é fortuito que esse ataque tenha se destinado contra esse mercado, que é um mercado, um dos poucos mercados que o Brasil é competitivo, inclusive internacionalmente, né? Se pegarmos uma empresa como a Odebrecht, ela estava com uma presença internacional significativa, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, e hoje o que nós vemos é um cenário de terra arrasada, né? O mercado de infraestrutura no Brasil ruiu completamente, né? Por isso que eu vejo, claro que no momento que isso ocorreu, coincidiu também com um momento de fragilidade institucional gravíssimo. O governo não teve como, não reagiu a tudo isso, mas o que me parece que é importante ressaltar é isso. Houve uma destruição desse mercado, me parece uma destruição intencional desse mercado, e não há nem, assim, uma perspectiva de curto ou médio prazo, né, de recuperação dessas empresas. Querendo proibir o BNDES de financiar essas empresas, sim, né? Porque acabou de financiar a exportação também. Porque hoje, isso que é quando a gente travava essas discussões sobre acordo de leniência, não é simplesmente permitir que elas continuem contratando com o poder público. Não é simplesmente isso, porque hoje secou a fonte de financiamento das empresas. Muitas vezes elas têm contrato, mas não conseguem executar os contratos, porque acabou o financiamento. E aí, claro, agora estamos aí com um espaço aberto para as empresas estrangeiras, né, que cada vez mais se aproximam do Brasil, embora o Brasil também não esteja com condições de segurança jurídica. O Nassif, Valim, me parece também que a própria forma, né, de combate à corrupção merece críticas nesse caso da Lava Jato, porque hoje você tem mecanismos modernos adotados por vários países que fogem totalmente a esse desenho que foi traçado pela Lava Jato, né? Na Lava Jato você faz a devassa, expõe tudo e todos e depois vai ver se tem algum problema. Você tem, por exemplo, Hong Kong, desde a década de 70, adota um sistema chamado ICACs, que são comitês independentes que fazem uma investigação que não fica a critério nem da polícia, nem do Ministério Público. Esses comitês fazem uma análise, uma investigação, e o resultado disso é entregue ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis, se o caso. Agora, não tem essa junção de Ministério Público, polícia, juiz. Então, você veja, desde a década de 70, Hong Kong adota esse modelo
que é um modelo reconhecido internacionalmente como bastante adequado ao combate à corrupção. Tanto é verdade que um procurador da Lava Jato, quando escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo, fez referência a esse modelo como se fosse o mesmo modelo que a Lava Jato adota. Então, e nós, inclusive, fizemos um esclarecimento ao próprio jornal que não havia possibilidade de comparar o modelo de Hong Kong com o modelo que foi adotado aqui no Brasil, particularmente aquele que a Lava Jato vem seguindo. E nos ICACs, eles um tripé, que é a investigação, é a prevenção e a educação. É esse o sucesso do modelo do ICAC. E ele faz o combate à corrupção, a investigação à corrupção, respeitando os direitos fundamentais. Naquela época, foi em 76, eles decidiram que a Polícia Federal e os procuradores não conseguiam fazer investigação com isenção. Olha só. Então eles decidiram fazer um outro modelo, distanciando um pouco a investigação do poder. Aqui a gente percebe esse negócio de procurador querer encontrar crime e financiamento e exploração. Exato. É uma coisa absurda. Mas é engraçado que, na realidade, quando o procurador ele fala, ele dá a entender que endurecer o combate de forma a violar as garantias fundamentais é o caminho que o mundo vem adotando. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário, através dos ICACs. Agora temos em Hong Kong, tem na Indonésia, na Austrália, Nova Zelândia, Indonésia. É um modelo que vem realmente sendo replicado no mundo inteiro como o melhor modelo de combate. O pessoal da Áustria tem me falado que você tem estruturas judiciais que estão sendo montadas para combater corrupção, mas também juntando conhecimento de mercado, conhecimento... Isso. São esses comitês. Multidisciplinares. É isso aí. E de pessoas... E tem todo um mecanismo de escolha para que não haja protecionismo. Então, é uma estrutura muito interessante. Agora, o fato do Procurador-Geral e até os Estados Unidos levar informações contra uma empresa estatal que foi vítima, que a empresa a Petrobras foi vítima, isso aí não configura uma falta, digamos, quando a gente voltar à normalidade democrática, aí não configura um possível existência de um crime contra o país? Então... Olha, é difícil fazer uma análise muito profunda sem conhecer os fatos, com uma profundidade. Mas o fato dos fatos não serem divulgados com profundidade já não é um dado? Sim, até porque eu tenho dito o seguinte, quem prega a transparência tem que também dar transparência. Né? Então você não pode dar transparência só para aqueles que são réus ou aqueles que foram eleitos os inimigos para serem perseguidos. Então transparência tem que ser em tudo, tem que ser a regra, mas não é o que a gente vê. Então, por exemplo, a história da participação do Ministério Público nas colaborações, isso não está formalizado, isso não está divulgado em lugar algum, o que seria necessário. Eventual colaboração, ida de membros do Ministério Público ao exterior, qual a finalidade disso? Isso precisa ser esclarecido, até para que se possa fazer um controle da legalidade desses atos. E para quem que reclama? O bispo? Olha, se é o Procurador-Geral da República, aí teria que ser, dentro da estrutura do Ministério Público, necessariamente será alguém inferior a ele, o que deixaria... Agora, isso é algo interessante também, né? Porque se examinarmos, por exemplo, aquela ONG, artigo 19, que é uma ONG super respeitada em matéria de acesso à informação, solta relatórios anuais sobre transparência. E o sistema de justiça é sempre apontado como o órgão, o poder menos transparente ou mais opaco, que é uma contradição monumental, porque eles devassam a vida das pessoas, que é exatamente a lógica nazista, de homens de vidro. O Estado autoritário é isso, devassa a intimidade das pessoas e se fecha. É isso que nós pegar um pouquinho da lógica nas redes sociais, até de procuradores que defendem. Sempre que aparece uma denúncia contra um outro partido, eles falam, está mostrado que não é... Mas o controle do ritmo das investigações, pelo menos do lado de fora, como jornalista, eu não sei por que alguns processos andam mais, outros andam menos. Esse controle é absoluto do Procurador-Geral, no caso
políticos aí como foram? Eu acho que tem um exemplo muito claro para mostrar. Quando, em março, o ex-presidente Lula foi vítima daquela condução coercitiva ilegal, quando ele teve os telefones interceptados dele, dos seus familiares, colaboradores, até os nossos advogados, e depois, quando houve aquela divulgação dessas conversas interceptadas, conduta que a lei veda e, inclusive, classifica como, em tese, passível de configurar um crime, nós levamos todo esse material ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Só que nada disso foi apurado, quer dizer, não houve nenhum tipo de investigação ou enfim, qualquer ato de persecução, mesmo estando ali presentes, né, indícios relevantes de que houve, em tese, abuso de autoridade e o próprio crime previsto no artigo 10 da Lei das Interceptações Telefônicas. Nós, recentemente, voltamos à Procuradoria para obter informações, e a informação dada é que não houve nenhum andamento, porque o caso era complexo. E isso, inclusive, foi registrado por um notário que acompanhou essa diligência, e essa ata notarial serviu de base para que nós propuséssemos uma queixa-crime, uma queixa-crime subsidiária por inércia do Ministério Público em relação à persecução penal, que hoje está tramitando. Aliás, tramitando no TRF-4 em regime de sigilo. Nós, inclusive, eu não posso ir além do que eu disse aqui, porque foi imposto sigilo a esse processo. Nós, inclusive, pedimos ao tribunal que consulte o querelado se ele está de acordo em levantar o sigilo para que haja transparência também em relação a esse assunto, já que ele foi objeto de um debate intenso na sociedade e em parte, objeto dos artigos críticos que foram lançados nessa obra sobre o caso Lula. Outra questão em relação à transparência, não se consegue ter acesso a nenhum número relativo à Lava Jato. Quanto custa, quanto eles gastam por mês. Não há obediência à lei de transparência. Não se tem uma informação com relação ao custo. Com relação também aos números que são veiculados pela Lava Jato, você tem, por exemplo, com relação a um único contrato, você tem um delator falando que a propina era de 5 milhões, o outro falando acho que era de 1%, e o outro falando acho que era de 3%. A Lava Jato, ela sempre adota o critério de 3%. Aí ela vai, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, ela cobra 87 milhões, que é o valor de 3%, que é o cap no 3% dos contratos, sem que haja nenhuma prova com relação ao número. Esse negócio da cobrança, o jornal sempre dá manchete. Fulano bloqueou 150 milhões do fulano, mas tinha 2 mil da nota. A pergunta é de onde vem esses números. Mesmo os números de desvio, eles falam 40 bilhões, 60 bilhões, os bilhões, nós não conseguimos entender de onde vêm esses bilhões. Até porque a Pricewaterhouse, que é a auditora da Petrobras, ela no balanço fala, é impossível saber o valor do desvio. Eles estimam que pode ser até 3, porque um delator que falou que em um contrato o valor foi de 3. Então eles jogaram o valor de contingência para 3% como um teto, mas você não consegue ter nenhuma certeza sobre nenhum número que passa aqui. Eles vão pegar, objetivamente, eles conseguiram recuperar dinheiro de quem? Quem foram os diretores da Petrobras que... Paulo Roberto? Os delatores ali que devolveram o Paulo Roberto, o Nestor Severó, o Sérgio Machado, que era da Transpetro, o Barusco, que era diretor, também devolveu valores. E é o que eu não tenho conhecimento de outros. Né? Tá. Essa questão da delação do Delcídio aí, que está sendo desmontada, o que acontece com eles se comprovar, se nada disso for comprovado? Olha, a delação do Delcídio, ela gerou uma ação penal contra o ex-presidente Lula. Por quê? Delcídio, quando fez esse acordo com o Ministério Público, que permitiu que ele saísse da prisão, ele disse ao Ministério Público que o ex-presidente Lula teria interferido na delação premiada do Nestor Severó. Pois bem, isso gerou uma ação penal que tramita em Brasília,
Só que, há alguns dias atrás, nós ouvimos 11 testemunhas em relação a esse processo. E nenhuma dessas testemunhas confirmou a acusação do Delcídio e a acusação do Ministério Público. O próprio Nestor Severo disse que não houve interferência do ex-presidente Lula no processo de delação dele. Ao contrário, ele disse que quem desde o princípio tentou interferir foi o próprio Delcídio. Então, eu acho que esse é um exemplo claro de como são perigosas essas delações negociadas dentro de gabinetes do Ministério Público e sem a presença de mais ninguém, né? Porque o que eles dizem é que há uma negociação que é filmada, mas parece que tem conversas prévias que não passam. E as negociações, etc. E as gravações são cortadas também. Muitas gravações cortadas. Então, quer dizer, por mais que seja um instituto que esteja previsto em lei, é algo que acontece sem maior controle, e o que se está vendo na prática é tomar o teor da delação como se verdade fosse para fazer acusações, né, contra pessoas. Porque a intenção é a mídia, no caso. Nesse caso, nós processamos também o senador Delcídio no processo civil de indenização por danos morais, porque ele tem que provar o que ele está falando e provar também no processo civil. Porque senão a gente vai ter realmente... Essas testemunhas que foram ouvidas, quem que convocou? Defesa ou acusação? Eram testemunhas da acusação e defesa, né? Nenhuma confirmou? Nenhuma. Como eu disse, ao contrário, o próprio delator disse que em momento algum sofreu qualquer tipo de interferência. E nem o filho que também foi protagonista no processo de delação premiada do Nestor Severo, também não fez qualquer referência à interferência, a uma eventual interferência do ex-presidente Lula. Também disse que quem fazia gestões e interferências era o próprio Delcídio. Agora, por exemplo, aquela antena da Oi, isso é a coisa mais banal do mundo. Aquilo virar um inquérito, isso aí não caracteriza um abuso? Pois eu acho que, primeiro, não faz sentido, porque a notícia é que o irmão do dono do sítio, porque o Calil Bittar é irmão do Fernando Bittar, que é dono do sítio, fez um pedido à Oi para que houvesse uma antena para atender a região. Bom, isso eu não consigo ver crime nenhum nessa história. Então, você veja, é mais um exemplo de acusação feita, que serve para abrir um procedimento investigatório, como tantos outros já foram abertos. Para quê? Para chamar o ex-presidente para prestar depoimento, para que ele tenha que contratar um advogado para representá-lo. E essa é uma tática do lawfare, porque você joga sobre a pessoa suspeitas difusas. Quer dizer, hoje ele tem acusações diversas, aí ele tem o tempo dele tomado, em grande parte, para se dedicar a depoimentos, a elaboração de defesas, etc., e isso acaba por retirá-lo da sua principal atividade, que é a atividade política. A natureza de cláusula extintiva tem Não, né? A foto. Cabelucci? Ainda mais é só essa. E a gozada, ela me contando que lá no portal... Bom, a Oxfam é uma ONG brasileira que faz parte de uma rede internacional tratando dessa questão dos direitos humanos, da violência. Ela acaba de lançar o informe Defensores em Perigo, sobre o número de assassinatos e ataques de repressão contra pessoas defensoras de direitos humanos aqui na América Latina. A nossa entrevistada é a Kátia Maia, que é a diretora da Oxfam Brasil. Kátia, nesses números aqui, quais são os países mais violentos? Olha, os países mais violentos são a Colômbia, em primeiro lugar, ainda. O Brasil, em seguida. Nós temos Honduras, temos Guatemala, Peru, mas o Brasil é o segundo colocado. Eu diria que o Brasil é o terceiro colocado no mundo em termos de assassinato de defensoras e defensores dos direitos humanos. Quando se fala de defensores, desde o defensor público até as lideranças comunitárias e ambientais. Exatamente. O enfoque é muito naquelas lideranças de povos indígenas, do mundo sindical, da questão agrária, né, do campo, os ambientalistas. Os números mostram que 41% dos assassinatos na América Latina são ligados à questão ambiental e disputa de território, seja para
acesso à terra para o extrativismo, ou seja, para a questão agrária. E as punições desses assassinatos, vocês chegaram a fazer alguma estatística? Não, os números, que nós usamos números de organizações que já fizeram estudos, né? E os números mostram que o processo é muito lento. No caso da Colômbia, por exemplo, de mais de 300 casos nos últimos anos, somente 6 foram apurados. E isso é um tema de preocupação, porque a impunidade, ela estimula que novos casos aconteçam, né? A impunidade dá uma ideia de que você pode continuar pressionando, ameaçando essas pessoas que cumprem esse papel de defensores e defensoras, e que nada vai acontecer. A Colômbia, no caso aí, são vítimas do narcotráfico ainda, ou tem outras formas de disputa? Não, tem disputas, não necessariamente ligado só ao narcotráfico, né? Você tem disputas por áreas onde existem projetos de empreendimento mais de extrativismo, você tem questão ambiental muito forte colocada. Então são pessoas que realmente estão fazendo a defesa de causas aí comuns para o conjunto da sociedade. Tá. E no caso do Brasil, os assassinatos são cometidos por pessoas diretamente envolvidas com, por exemplo, agricultores versus índios, ou tem organizações maiores contratando matadores, coisas do gênero? O Brasil ele tem um misto de tipos de assassinato. A primeira coisa é que esses são assassinatos, em geral, anunciados, né? Tá. Então, o fato de que são mortes anunciadas coloca mais grave ainda a situação e aumenta a ausência do Estado, porque o Estado tem um papel de proteção. As formas de assassinato, elas são variadas. Tanto são assassinatos com matadores, né, que é a maioria, como assassinatos mais diretos mesmo, por pessoas interessadas. E se pegar por regiões, assim, quais as regiões mais conflagradas? Principalmente a Amazônia, o Nordeste, mas o Nordeste ali pensando em Maranhão, Alagoas, ou seja, bem mais próximo da Amazônia, né? Essas são as áreas onde você tem, que faz sentido quando você pensa numa disputa territorial, por áreas onde você tem uma grande riqueza de recursos naturais, ou grandes áreas como das reservas indígenas, né? Então você tem aí essa concentração. Essa questão da regularização das terras indígenas, ela reduz ou mantém do mesmo modo as regiões conflagradas pela falta de ativismo do Estado? A falta da resolução dos conflitos existentes por parte do Estado é uma das causas dos assassinatos, sem dúvida alguma, né? Quanto mais tempo o Estado mantém aquela situação de conflito, mais ele está criando uma situação onde essa tensão ela vai terminar com uma situação trágica como são os assassinatos. Então, seguramente, a ausência do Estado na resolução dos conflitos, e aí é importante trazer a responsabilidade do judiciário, porque muitos desses conflitos estão paralisados por questões legais que estão aí há anos em discussão na justiça, e então aí há uma responsabilidade muito grande, tanto do poder público no sentido do governo, que deveria estar solucionando o conflito, como do poder judiciário, que tem um papel também de agilizar essas disputas territoriais. Alguns anos atrás aqui, eu participei de um evento aqui em São Paulo que tinha um pessoal ligado ao MST e tinha um pessoal ligado à ITESP aqui, Instituto de Colonização aqui, sim, do governo do Estado. E ambos trabalhavam de uma forma muito, muito interessante, muito integradas aí, mas atribuíam justamente o problema a terras que tinham todas as condições para desapropriação e o judiciário segurando. Mas os tribunais superiores aí não tomam atitudes para regularizar isso? O Supremo, como é que é a atuação do Supremo? Aí entra a pressão que seria importante a gente ter da sociedade sobre o Supremo também, né? Porque nós estamos num momento aí com o Supremo tão ativo em vários temas da sociedade, e este é um tema importante, este é um tema que está tirando vidas de várias pessoas. Não só a vida do que a gente está tratando aqui dos defensores e defensoras, mas quantas pessoas são mortas em conflitos no campo, né? Então, aí realmente cabe, seria muito bom que nós pudéssemos ter uma liderança do Supremo no sentido de agilizar esses processos que estão paralisados. Vocês chegaram a fazer alguma provocação? A nova presidente do Supremo, que ela está um pouquinho ansiosa por protagonismo, seria uma bela causa para ela, hein? Não, nós ainda não tivemos esse contato, não. Ela não vai gostar, não, mas acho que seria interessante, uma provocação. Como é que foi o governo Dilma com essa questão das terras indígenas?
Olha, o governo Dilma não é um governo que avançou muito na questão das terras indígenas, né? Os últimos anos do governo, tanto na questão das terras indígenas como a questão da reforma agrária, foi aquém do esperado. Por isso que para nós é muito importante realmente a continuidade da pressão da sociedade. Agora nós estamos numa conjuntura política em que a defesa dos direitos humanos, bem como a defesa da questão da agrária, da questão indígena, da questão ambiental, se tornam temas muito importantes para a gente conseguir avançar um pouco na agenda da desigualdade no Brasil. Nós temos uma esperança com a atual composição de ministérios e tudo? Deram alguma sinalização que pode... Não, nós temos um Congresso absolutamente desfavorável a essas causas. Nós temos um resultado eleitoral agora das eleições municipais que mostra um país mais conservador. Um país onde a temática dos direitos humanos, ela começa a ter ela aumenta a sua rejeição, que já tinha, aumenta a sua rejeição à temática dos direitos humanos. E onde a questão das minorias, aí minorias dizendo, né, no que se refere à questão agrária, à questão das populações indígenas, não é prioridade. Então, cabe nesse momento à sociedade uma pressão maior. Mas aí também nós temos um outro desafio, que nós estamos no momento de um maior recrudescimento em relação às mobilizações, às manifestações, àquela expressão máxima de uma sociedade democrática, que é o direito da cidadã e do cidadão de expressar sua opinião, seja em praça pública, seja onde for, né? Então, estamos entrando numa fase em que é muito importante que a sociedade civil esteja articulada e que as cidadãs e os cidadãos desse país assumam um maior protagonismo na defesa dos direitos. Quando a gente fala que é muito importante que assumam esse protagonismo, é porque há muitas dúvidas sobre se assumirão esse protagonismo, né? Eu diria que o Brasil vive um momento muito difícil, né? Esse último período de tanta polarização, isso esvazia a possibilidade de ter uma discussão mais ampla e aberta sobre que sociedade nós queremos. A polarização, ela simplifica o debate quando nós estamos num momento tão complexo, onde enfrentar a pobreza, a desigualdade e a democracia nesse país depende de um diálogo maior entre as diferentes visões. Como que a Oxfam analisa, de outros países, analisa esse movimento esse neoconservadorismo aí, que é um fenômeno global, isso aí? É um fenômeno global. E a Oxfam trabalha em 94 países e são 20 afiliadas, a maioria delas na Europa. A gente tem uma preocupação muito grande. A Europa, nesse momento, um conservadorismo absoluto, com a questão dos migrantes, né? O processo eleitoral dos Estados Unidos agora, olha que situação nós temos com os Estados Unidos. Quem poderia imaginar que chegaríamos a esse ponto? E com uma agenda conservadora de discriminação, de ódio, de falta de inclusão, de exclusão absoluta do diferente, que não se imaginava isso nos últimos anos. A boa herança da Segunda Guerra, que foi a tomada de consciência, a tolerância, tudo está se esvaindo aí. Está se esvaindo. E é realmente um momento de pensarmos todos, mas aqueles que têm compromisso com os direitos humanos, com a democracia, com o combate à desigualdade, nós estamos entrando numa nova fase aí, que não está muito claro o que vai ser, mas que por princípio já indica para nós que a luta será grande e que a gente precisa juntar forças para entender o que está acontecendo. E com um detalhe, não dá mais aquela simplificação também, né, da esquerda, do direito, dos bons e maus, porque quando você olha o resultado eleitoral, você vê a quantidade de voto que o conservadorismo, eu estou falando aí de conservadorismo de valores, fora o conservadorismo liberal mesmo, mais econômico, mas o conservadorismo de valores na periferia, naquelas pessoas que sofrem a discriminação porque são negros, né, porque são pobres. O que aconteceu, simplificando, pegando a simplificação anterior, o que aconteceu com o discurso de esquerda para perder esse monte? Uau! Pensando mais globalmente, não somente aqui, né? Globalmente. Acho que houve um avanço em muitas áreas, mas houve também uma reação muito grande. O capital tem uma capacidade muito grande de se adequar e de se apropriar dos discursos, né? Então, por um lado, acho que
mas várias bandeiras já não são mais bandeiras especificamente da esquerda, um ponto. O outro ponto é que as questões econômicas colocadas, elas também já não se resolvem mais com o estado de bem-estar social, né? Tem uma série de elementos aí, de pequenas políticas que garantiam um certo bem-estar para a sociedade. Você vê que a pobreza e a desigualdade aumentou na Europa. Que já o discurso que a gente tinha antes já não é suficiente. E também a gente tem as experiências que não deram certo para aquele modelo de esquerda mais tradicional, eu diria, né? E a intolerância, de que maneira, por exemplo, pega a Inglaterra, a Alemanha, as personalidades que estão ligadas a direitos humanos, assim, perderam expressão dentro dessa... O que é? É a desconstrução de toda forma de racionalidade através de redes sociais? O que leva... Quem que emerge disso? Por um lado, creio que as redes sociais aí, elas têm um papel, né? Essa invisibilidade, essa coisa segura de que você está escondido atrás de alguma coisa, que você nunca vai ser atingido por aquilo que você diz, e você diz qualquer coisa de forma irresponsável. A rede social, ela cria tanto um espaço muito produtivo de você criar coisas, mas também muito destrutivo, né? E também você tem uma situação econômica que começa a afetar muitas pessoas. E ao tratar essa questão econômica, a forma é de colocar a culpa do problema econômico naqueles outros. É o inimigo. Então, você realmente vai criando um ambiente desfavorável. E eu acho que tem a questão das religiões também, né? Que é uma outra forma de pensar e de valores. Que coisa, depois do período de ouro aí do capitalismo, com o Banco Mundial, com aquela geração que já não é mais suficiente. E é tão impressionante que você olha, por exemplo, a agenda da desigualdade, a agenda da pobreza, é uma agenda absolutamente incorporada pelo Banco Mundial, pelo FMI, até por Davos. Todos eles estão falando, precisamos combater a desigualdade, precisamos combater a pobreza, precisamos de democracia. Ainda mais numa época que a tecnologia, ela é fundamentalmente destruidora de mão de obra, né? Exatamente. É a hora que o mundo teria que as Supremas Cortes em outros países, elas são tão... abdicaram tanto assim desse papel também de defesa dos direitos sociais que nem a nossa, não? Que nem a nossa está começando a abdicar. Olha, eu não saberia te dizer assim, um panorama mais geral das Supremas Cortes nos outros países, né? Sim que a agenda de direitos humanos ainda segue sendo uma agenda forte, mas eu acho que o embate que nós estamos tendo aqui quando a gente faz esse debate pela defesa dos defensores e defensoras de direitos, nos outros países, nos países da Europa, esse debate também está colocado, porque com esse ódio e essa discriminação tão grande, toda vez que você fala em direitos humanos ou em direitos dos migrantes, a leitura simples não, mas isso é disputar emprego, por que a gente está dando benefício, o nosso Estado não tem recurso para dar benefício para todas essas pessoas, fora a questão mesmo religiosa que coloca, né, a discriminação com toda a coisa muçulmana. Você falou em aumento do Brasil, mas em termos de números, quantas mortes que ocorreram no Brasil? No ano de 2015, foram 185 mortes no mundo, 50 aconteceram no Brasil. Então a gente teve 30% das mortes do mundo, de assassinatos de defensores, né? Para esse ano, o Brasil já tem 24 assassinatos. 24? De janeiro até junho, o Brasil já teve 24 assassinatos. Então, mas vamos pegar o seguinte, nesses 24 você tem as lideranças que têm visibilidade, porque você tem periferia, aquelas lideranças locais que são submetidas a massacres diários. Sim, nós estamos falando daqueles defensores e defensoras de direitos que têm um papel reconhecido e que estão sendo regularmente ameaçados e que têm um papel que eles estão cumprindo em função de alguma causa específica. Nós não estamos falando dos milhares de assassinatos dos invisíveis que estão colocados hoje, né? Eu estava vendo recentemente esse livro do Ferrajoli sobre a Itália lá. Um dos problemas que eles apontam dessa degradação lá foi a militarização da segurança pública, que está ocorrendo no Brasil também. Esse fenômeno vocês observam também em outros países? Talvez mais aqui na América Latina, né? Onde a gente também tem uma segurança pública bem militarizada também, né? As cortes internacionais, qual é a eficácia delas para conter abusos dos países signatários?
Olha, esse é um tema importante, porque um das indicações que a gente coloca no nosso relatório, que seria importante de ser cumprida pelos estados, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está, por exemplo, esvaziada, onde os países membros das Américas, da OEA, não estão cumprindo com o recurso que tem que passar para a Comissão Interamericana, e onde os governos esvaziam esse espaço como um espaço em que defensores e defensoras possam recorrer para apresentar a sua problemática, a sua ameaça, né? Então, cada vez mais os estados, e aí, lamentavelmente, de novo, a América Latina na frente aí, estão esvaziando um espaço muito importante de defesa dos direitos humanos, reconhecido pelas Nações Unidas e construído pelos nossos próprios governos. O Supremo está numa fase final de votação aí para ver sobre a extradição daquele argentino que fazia parte do Esquadrão da Morte lá. E nos votos não há nenhuma referência aos acordos internacionais. Inclusive com a lei da anistia ele também não reconheceu. O Brasil ele caminha para ser o quê? Um outsider aí de direitos humanos? Você vê com preocupação isso aí? Com muita preocupação, porque o Brasil é um país que sempre teve uma política externa de muito diálogo, interação e de uma liderança regional e global, né? E isso em diferentes áreas, tanto na área da disputa do comércio internacional, como também na área de direitos humanos. Então, o Brasil tem pessoas, por exemplo, hoje a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é dirigida por um brasileiro, né? Então, o Brasil tem pessoas em diferentes espaços internacionais vinculados à questão de direitos humanos. Então, a gente tem uma preocupação e espera realmente que o caminho que se coloque em termos de direitos humanos para o Brasil no cenário internacional, ele não seja no sentido de dar passos atrás. Ele seja no sentido de realmente avançar no que poderia ser um protagonismo brasileiro na defesa dos direitos humanos. Mas é uma esperança é a última que morre. A gente tem que ter esperança e a gente, mais do que ter esperança, a gente tem que lutar e pressionar para conseguir que a esperança se realize. Como é que vocês, sendo uma ONG, quais são as alianças que vocês fazem para conseguir ecoar esse discurso dos direitos sociais e humanos? Olha, existem organizações históricas nessa temática, né? Como a Anistia Internacional, por exemplo, aqui no Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário. A Oxfam, por exemplo, é a primeira vez que a gente está fazendo um relatório como esse, porque a gente sempre focou mais na temática econômica. Isso por quê? Porque a gente acha que as organizações da sociedade civil precisam aumentar a voz sobre essa temática e precisam se juntar a iniciativas como aqui dessas organizações, para realmente dar mais eco e mostrar que a questão dos direitos humanos ela está vinculada à questão da pobreza e à questão da desigualdade. E que é responsabilidade dos diferentes setores lutar pela defesa dos defensores e defensoras. Agora, vocês falam que analisam a economia. A economia é fundamentalmente a política econômica, uma disputa pelo orçamento público, né? À medida que você tem um orçamento aqui, que a taxa de juros consome uma parte relevante, e tem agora essa 241 tentando definir limites aí para as despesas do governo como um todo, o Supremo deveria se manifestar sobre isso, na sua opinião? Olha, primeiro só, eu acho que tem dois pontos na economia. Acho que tem o ponto da 241, que traz para a gente muita preocupação em termos de retrocessos em conquistas sociais, que podem agravar ainda mais o quadro de desigualdade. E aí, se o caminho, eu não te daria com certeza que o caminho é o Supremo, né? Ainda tem aí algum tipo de esperança de que possa conseguir parar no Senado, mas não conseguindo parar no Senado. Eu acho que o questionamento da 241, ele é um questionamento legítimo de ser feito junto ao Supremo, da sua constitucionalidade. Mas, por outro lado, nós também temos um outro elemento que vai além da questão do orçamento, que é o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos. Um modelo baseado na concentração de bens, de capitais, um modelo baseado no extrativismo dos recursos naturais, né? Na exploração de grandes áreas de terra e de riqueza que o país tem, que é um país muito grande, muito rico em termos de recursos naturais, e isso aí precisa ser enfrentado. Nós precisamos rediscutir que tipo de país, que tipo de modelo econômico nós queremos ter.
Bom, a corrupção é um dos problemas centrais das diversas democracias. Ao mesmo tempo, é uma bandeira que tem colocado no poder pessoas que não são exatamente virtuosas. Hein? Qual é a sua avaliação sobre as implicações políticas da Lava Jato? A corrupção é um tema importante. A corrupção aumenta a desigualdade, né? Isso. A corrupção realmente retira recursos que poderiam estar sendo utilizados para enfrentar. Robin Hood era uma lenda. Exatamente. Agora, o caso brasileiro, eu acho que ele coloca um desafio que precisamos enfrentar, um desafio mesmo para a sociedade civil, né? A bandeira do combate à corrupção, ela foi tomada por muitas pessoas. A preocupação da corrupção é legítima e é do conjunto da sociedade. Primeira coisa, eu quero registrar isso. Mas a fala do combate à corrupção, ela acabou sendo tomada por uma ala mais conservadora, em que, muitos casos, pessoas que já estiveram envolvidas no processo da corrupção. Isso significa que a coisa da corrupção ela foi de uma certa forma utilizada politicamente, que tirou a discussão maior que a sociedade precisa ter, que nós somos contra a corrupção, de qualquer corrupção que exista. Não importa onde ela esteja, a corrupção tem que ser combatida, porque ela realmente é um mal para a sociedade. No geral, infelizmente, a discussão no Brasil, quem defende a bandeira contra a corrupção, para simplificar um pouco, pode-se dizer, mas é a direita que está defendendo, o que é um pouco contraditório, considerando a história do país e como o processo de corrupção no Brasil não é a coisa de agora. Claro. A corrupção no Brasil vem de muitos e muitos anos. Muitos dos parlamentares que falam, a gente tem históricos aí, essas empresas, o Odebrecht não começou agora. Então, você tem um histórico no país em relação à corrupção e essa história está desaparecida. Então, o combate à corrupção ele é um combate importante. Agora, a gente tem que cuidar de como ele opera no contexto político. E como a gente garante que o conjunto da sociedade pense na corrupção de uma forma mais ampla e não considere que a corrupção é característica de uma pessoa, de um determinado setor da sociedade. A corrupção é uma coisa cultural também que a gente tem e que faz parte do nosso dia a dia, como cidadãs e cidadãos. Maravilha. 1, é 2, é 3, é 4, é 5. O Gerson gravar e me explicaram para gente que era 2 vezes
Bom, a história do choro tem grandes pianistas. O pessoal chama de pianeira e não é em sentido depreciativo, não. São aquelas pianistas que conseguiam juntar técnica com um balanço insuperável. Nós tivemos Carolina Cardoso Menezes lá atrás, a tia Amélia, e aqui em São Paulo há muitos anos impera absoluta aí no balanço do choro a Duda Lopes, que já tem uma ampla carreira no choro, com arranjos vocais e tudo mais. Duda, eu estava vendo a sua biografia aqui, e apesar da gente se conhecer faz tempo, eu não sabia que você teve aulas também com o Valtel Branco. Tive sim. Música indiana. O Valtel, para quem não sabe, é um violonista do Paraná, que veio para o Rio de Janeiro, trazido por Radamés Inhata. Ele tem uma carreira internacional fantástica. Incrível, não? Ele já trabalhou com todo mundo. Viu? Foi co-cunhado do Quincy Jones e tudo. É uma história. Não é fraco. Não era. E ele ensinava o quê, Duda? Oi? Ele ensinava o quê? Bom, nesse curso foi música indiana, então tinha várias escalas típicas da música indiana, como é que a gente deve tocar a música indiana, tem todo um preparo. A música indiana não é assim, não, né? Eu acho que cada tipo de música tem a sua particularidade, tem a sua escala própria. E pegar aquela tonalidade, é uma música atonal, né, da música indiana. Não é bem uma música, não. A tonal é um pouco diferente. Ela é uma música que obedece uma escala mais diferentinha, um negócio. Né? E você estudou bastante piano clássico antes de vir para o popular? Eu fiz 15 anos de clássico. 15 anos? Desde pequenininha. Pegou todos aqueles métodos aí, o que quiser? Qualquer um que você falar, eu acho que eu dei Manon. Eu odiava isso. Tinha o Bona, que é muito chato. Mas então, a minha mãe era pianista, a minha avó era pianista. Eu venho de uma família de pianistas. E tem muito músico também na minha família. Então a gente cresce ouvindo música. Toda festa de família tem música. Que legal. Cantor, trompista, tudo você pode imaginar tem lá. Então, o que acontece? Desde pequenininha eu ouvia a mamãe tocar, eu ficava tentando subir no banquinho lá e botar a mão lá, para tentar tocar. Ela tocava Chopin, Beethoven, aí eu fazia assim. E fazia caras de bocas. Parecia até que eu estava tocando, né? Acho que eu pensava que eu estava tocando. Aí cresci nesse ambiente aí, de músicos, então, lógico, fui para música mesmo, né? Desde 5 anos eu estudo. E para música popular, como é que foi a sua travessia? Então, tem uma história assim, né? Eu era clássica, mamãe era clássica, me botava um monte de coisa clássica. De repente eu tirava de ouvido, né? Essa musiquinha popular eu queria tocar de qualquer jeito. Aí mamãe resolveu, quando eu tinha 16 anos, ela falou, não, vamos botar a Dulce numa escola boa de popular. Aí entrei no clã. O clã para ela, para mim também, é uma referência de uma escola maravilhosa. Pegou aula com o Hamilton, com a Dilma? Aí eu tive aula primeiro com um professor chamado Castro. É muito bom também. Aí o Hamilton me ouviu tocar, eu acho que foi na escola mesmo. Aí ele chegou e disse, não, eu vou te dar aula de improvisação. Aí eu tive umas aulas de improvisação com o Hamilton Godoy. Olha que tudo, né? Olha só. E que é uma escola de improvisação bem diferente da escola do choro. Muito diferente. Ele chegou... É jazzista, né? É muito jazz e bossa nova. Uma vez eu entrevistei, ele me falou que sofreu muita influência, inclusive na parte de harmonia, do Cazé, que era saxofonista até, curiosamente. Olha, de harmonia? De harmonia. Ele disse e o Adilson também, o Adilson Godoy me falou também. Isso eu já não sabia. Eu sabia que o Cazé era um gênio, mas não sabia que chegava a esse ponto. Né? Porque engraçado, porque o sopro é uma coisa melódica. Pois é. Isso que me espantou. Pensar em pegar de um sopro para piano, né, de harmonia. Então, os primeiros improvisos seus foram dentro da escola de jazz do Zinho Trio. Eu tentava improvisar, né? Aí ele ensinou como é que era. Tudo tem macete, tem escalinha também, tem várias escalas. A música tem muita escala, né? O jazz brasileiro, principalmente, tem muita, né?
Aí ele ensinava, aí a gente ia fazendo a escala e de repente na música cabia um pedaço da escala e ficava legal. Aí, e isso inspirava a gente a criar, né, outras coisas. Improviso é improviso. Né? Aí, mas você tendo umas âncoras aí facilita. Né? O estudo a favor do improviso. Né? Que legal. E o Laércio, como é que foi as dicas? Graças a Deus entrou na minha vida, porque é outro fera, né? Fera, né? O Laércio não foi bem um professor de escola, assim, da gente dizer, eu quero ter aula, e não foi isso. Ele fez comigo o que ele fez com um monte de músicos, sabe, na CIF. Eu tocava num bar, como era o nome? Era lá na Paulista, final da Paulista, não me lembro o nome agora. Porque do lado da Miami? Não, do lado da Consolação. Da Consolação? Para lá da Consolação. Não era não sei o que, Pão e Vinho, não. Confraria Pão e Vinho era o nome. Tá. Aí eu tocava no bar, assim, fazia o happy hour. Repertório? Que tipo de repertório? Jazz. Piano bar, né? Jazz, bossa nova, né? Um pouco de samba no final e tal. Aí estava tocando lá, de repente, quem entrou no bar? O tio, né? Laércio de Freitas. Aí eu tremi, porque o tio era para mim uma pessoa que, nossa, eu adorava, eu amava o tio, mas eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha encontrado, né? Aí ele vem no lugar que eu estou tocando, meu Deus do céu, né? Eu tremia, eu fazia assim, aí o tio vai ouvir, vai dizer que tá ruim. Aí eu comecei a tocar, né, e dizer, vamos embora, tô trabalhando. E ele sentou do lado, no bar, eu falei, ai, é hoje, meu Deus. Aí ele olhava, e depois ele, na hora do intervalo, ele falou, ô moça, como você toca, não sei o quê, você não queria, assim, de repente, numa quinta-feira, assim mesmo, do jeito que ele tem, numa quinta-feira, assim, passar lá em casa, eu e a Pique, ele me... Ai, meu Deus, na sua cara. A gente podia conversar sobre música. Ele não dizia, eu vou te ensinar. Ele dizia, conversar sobre música. É possível. Olha, quinta-feira, né? Ele falou lá o horário, eu desmarquei tudo. Aluno, tinha lá ensaio de banda, eu desmarquei tudo e fui. Aí cheguei lá, ele passou a tarde inteira me dando pulo de gato. Que coisa, hein? Olha, sabe que corte que você faz? Mostra aí um pulo de gato. Um pulo de gato, olha, é a aula ao vivo do tio. Isso. Por exemplo, pedal. Eu tocava, quando eu toco pedal, eu abaixo o pedal todo para tocar alguma coisa, tipo, né, sei lá. Ele disse, quando você não quer dar muito profundo, bote meio pedal. O que é meio pedal? Tem meio pedal, então? Até lá embaixo, ele te faz aqui. O pedal tem gradação também, então? Eu só soube quando o tio falou. Então, por exemplo, olha aqui, ó, por exemplo, a gente faz um pedal. Se a gente faz meio pedal, vou tentar aqui porque esse pedal não está muito obediente, ó. Ele dá um mais baixinho. Ele pegava essas nuances, então? Pegava essas nuances. Olha o ataque não pode ser assim quando é alto, tem que ser assim. E não sei o quê. E a gente fazia e mudava tudo, né? Que coisa, hein? Mudava tudo na música. E a gente dizia, meu Deus, aí eu... Olha, escreve um acorde assim na partitura e vai vendo que som que ele tem. Ele falava uns negócios assim, sabe? Aí eu ia lá em casa e tudo que ele falou. E eu passei um período indo todas as quintas. Eu mudei aluno de dia, eu fiz um diacho, mas as quintas eu ia lá. E aí ele me dava, ele ouvia comigo música de orquestra, repara no baixo, olha o que o baixo está fazendo, olha o que o alto está fazendo. Ele me ensinou a ouvir. Um dia eu fiz arranjo para vozes, por exemplo, Flor Amorosa, por causa dele.
Porque eu aprendi a ouvir as vozes, cada uma, e escrever vozes cantando a mais grave, a mais média, a aguda. Sabe, a gente aprende muita coisa assim. Ele é um preto velho, aquela sabedoria do preto velho. Ele sabe tudo. Que coisa, hein? Ele sabe tudo. Que coisa. Então, bom, por isso que eu digo que eu tive aula com ele, para mim isso é aula. Pô, mais que aula, ele dizia que não era aula. Não é aula, isso aqui é só uma conversa. Não tá, né? É uma conversa instrutiva. E você compõe também? Componho, mas pouco. Eu componho mais assim para amigos muito grandes. Assim, tem que ter um momento que me toque, né? Já compus assim, meu irmão, então a gente briga com o irmão, aí depois a gente faz as pazes, aí dá aquela coisa, e aí eu componho. Essa música que eu fiz pro meu filho, e tem uma história assim de que é quando eu descobri que eu estava grávida, tem um pedaço que eu estava grávida, tem um outro pedaço que é o que a barriga crescendo, que eu fiz quando a barriga estava crescendo, e tem outro pedaço quando eu senti as dores do parto, e tem o último pedaço quando ele nasceu, entendeu? Então aqui descreve aqui a situação, né?
comigo, assim, eu falo, meu Deus do céu. Ah, Isso é